que eu trouxe a informação há pouco que o nosso repórter entraria ao vivo para trazer esse destaque, mas possivelmente algum problema de sinal, não foi possível a conexão com ele. Então eu vou trazer a informação que o nosso colega traria. O advogado que negociava a delação de Daniel Vorcaro, ele deixou a defesa do dono do Banco Master. Essa saída acontece dias depois da Polícia Federal rejeitar a proposta de delação que foi apresentada pelo banqueiro José Luiz Oliveira Lima. Ele é muito conhecido, inclusive pelo apelido Juca, ganhou notoriedade por ter negociado delações na Operação Lava Jato e também no caso do Mensalão. Vamos girar com os nossos comentaristas, chamar o Roberto Mota, que também acompanha essas movimentações. Eu acho que mais do que trocar de cela, troca de advogado diz muito mais sobre a situação da delação premiada, a temperatura e talvez um insucesso dessa negociação, né, Mota? Esquenta, esfria, Caniato. Esse processo de delação, eu tenho que dizer, para mim é muito difícil de compreender. Eu presto atenção quando o Dávila descreve aí esse processo em que o Vorcaro abre a boca, entrega tudo que ele tem que entregar. E aí eu fico pensando, mas peraí, quem é que vai receber essa delação do fim do mundo? Quem são as pessoas? Qual é a entidade que vai pegar essa delação que não deixa pedra sobre pedra, vai carimbar, assinar, dizer está aprovada, agora desse andamento a isso? Quem vai fazer isso? Eu não consigo ver exatamente nessa nossa república ninguém que tenha ao mesmo tempo poder e interesse para transformar uma potencial delação do fim do mundo em ações concretas e efetivas. O que quer dizer? Inquéritos, processos penais, condenações das pessoas que estariam envolvidas nessa delação. Então, há pessoas que acham realmente que essa delação vai abalar a República, mas há também pessoas céticas que enxergam nessas idas e vindas, esquenta e esfria, um balé estratégico que teria como objetivo semear neste processo elementos que vão ser usados para pedir uma futura anulação. E aí, quando você olha as pessoas envolvidas, o volume de dinheiro, que é uma coisa espantosa, e o precedente da Lava Jato, me parece que esse cenário é perfeitamente razoável. Pois é, deixa eu agora chamar o Cristiano Beraldo. Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas nas demais plataformas e agora o Cristiano Beraldo também avalia e analisa a saída de um advogado que é conhecido justamente, se notabilizou por intermediar e ajudar clientes no fechamento de delações premiadas e após a negativa da Polícia Federal no acordo que foi apresentado por Daniel Vorcaro, ele opta em deixar a defesa do ex-banqueiro. Essa é uma sinalização de que talvez a estratégia estivesse indo por um caminho difícil na avaliação das autoridades. Agora resta a PGR. Caniato, a gente fica aqui especulando, porque nós não sabemos como é a dinâmica, né, que existe ali entre o advogado e o cliente. Um cliente que se acostumou aí por alguns anos a ser servido por tudo e por todos, a pagar para ter exatamente aquilo que ele queria, e agora ele está numa posição que talvez a expectativa dele fosse de uma solução rápida. E parece evidente que essas coisas não serão rápidas. Talvez o próprio Daniel Vorcaro se fiasse nas relações que ele construiu com pessoas muito poderosas da República para que numa situação dessa ele fosse para casa, ele conseguisse resolver as suas pendências com uma dinâmica completamente diferente dessa que ele está vivendo já nos últimos meses. E aí, às vezes, quando as coisas não acontecem da forma que uma pessoa que tem ali traços de
de arrogância, obviamente está passando por um processo que psicologicamente se transforma num ataque, a gente imagina que essa relação com o advogado seja uma relação difícil. E a nota aí é sempre assim, né? Diz que de comum acordo decidiram encerrar o contrato, mas o fato é que o advogado vai para casa, vai viver a vida dele, certamente ganhou um bom dinheiro atendendo Daniel Vorcaro nesse período. Virá outro, e não sabemos se esse novo advogado vai ter condições de verdadeiramente mudar a dinâmica. Aliás, termino só fazendo essa observação. Eu não acho que é o que Daniel Vorcaro quer falar, é o que querem que Daniel Vorcaro fale. E, principalmente, o que os poderosos não querem que ele fale. Eu acho que a forma como essa coisa se desenha, tendo tanta gente íntima do poder legislativo, executivo e judiciário, me parece que tem ali um direcionamento muito específico em relação àquilo que, de fato, Daniel Vorcaro pode falar. E aí, Caniato, é interessante porque eu nunca vi uma delação como a feita pelo telefone do Daniel Vorcaro. Me parece um sujeito bem organizado, que gostava de guardar todas as suas conversas, os documentos, os prints, e agora ele não precisa falar nada, né? O telefone já falou por ele. É verdade, né? Tantos arquivos no telefone celular, né? Tudo devidamente registrado, a delação talvez tenha ficado de lado, talvez não seja mais necessária. Eu vou receber a rede, daí eu continuo a análise e a discussão com os nossos comentaristas. Agora sim, todos com a gente. Seja bem-vindo você que prestigia a programação da Jovem Pan também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, mais de 100 emissoras cobrindo todo o território nacional, e você sempre bem informado também pelas ondas do rádio. Muito obrigado, viu, pela parceria diária aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque é a saída do advogado de Daniel Vorcaro. Deixou a defesa do ex-banqueiro justamente após a negativa da Polícia Federal, porque foi apresentada uma proposta de delação. A Polícia Federal avaliou, analisou, falou não é possível fechar a delação nesses termos. O advogado, que é conhecido, fez carreira justamente intermediando propostas e negociações de delação premiada em dois casos muito conhecidos, Lava Jato e Mensalão, optou em sair. O Juca, como é conhecido, esse advogado, deixou a defesa do ex-banqueiro. Deixa eu só fechar essa discussão, tem várias outras notícias para nós analisarmos. Eu queria que o Dávila, porque o Dávila fez essa menção rapidamente no seu primeiro comentário, mas eu queria que o Dávila elucidasse para a nossa audiência. Essa sim talvez seja uma sinalização importante, e aí é preciso olhar para o que resta. Você falava sobre cartas na manga, né? Talvez Daniel Vorcaro não tenha mais cartas, talvez ele tenha perdido o bonde, não há mais muitas oportunidades de ele fechar a delação premiada. Você falou, ou ele fala tudo que sabe, ou não vai dar certo. Agora, há interesse das figuras que integram as instituições da República de que Daniel Vorcaro fale absolutamente tudo? Não há interesse. E aí eu concordo com o seu ceticismo, Caniato, e do Mota. Eu concordo. É óbvio que ele não vai falar tudo, porque essa delação não seria aceita. Porque isso implicaria muita gente graúda em todos os poderes, principalmente no judiciário. Então, veja só, eu entendo que a mudança de advogado tem a ver com uma estratégia à la Mauro Cid. Quando Mauro Cid, olha aqui, você precisa delatar isso aqui. Se você delatar isso aqui e essas pessoas, a delação será aceita, você terá a pena reduzida e etc. Então, eu entendo que é uma delação de alfaiate. É sob medida. Vai ter que chegar e falar assim, você precisa entregar essa e essa e essa figura e poupar essa e essa e essa, aí a delação vai ser aceita. É uma vergonha o que está acontecendo, mas é assim que vai acabar esse caso. Ou acaba em pizza, como bem disse o Bruno Musa, ou acaba com uma delação sob medida, delação de alfaiataria. E aí vai falar o que vai entregar algumas pessoas importantes, e isso será aceito, e aí começa assim uma discussão de redução de pena, etc. Mas é óbvio que a delação completa
não será respaldada pelo sistema. Como bem lembrou o Mota, que aqueles que vão receber o sistema vão ler e falar assim, opa, mas eu estou nessa delação aqui, então eu não vou aceitar. É óbvio que é isso que vai acontecer. Isso mostra a podridão da República do Rabo Preso no Brasil.